Olá meus amigos, minhas amigas, me chamo Nilsandro Luiz, sou contador público eleitoral com a empresa na cidade de Patos, na Paraíba, e vamos iniciar mais um Minuto Ascontec Eleições 2020. Nesse vídeo nós trataremos de mais um tema muito pertinente para a campanha eleitoral. Nesse vídeo nós estaremos tratando sobre despesas de campanha eleitoral. Vamos trazer aqui algumas dúvidas que comumente aparecem sendo comentadas pelas equipes administrativas de campanha e também por alguns candidatos. Então selecionamos algumas dúvidas principais para dirimirmos as mesmas por meio também desse vídeo, ok? Então vamos lá. Falando sobre despesa de campanha, temos que entender o que vem ser identificado como despesa de campanha. São gastos eleitorais realizados por candidato e partido na campanha eleitoral com o objetivo de conseguir o quê? O voto, certo? Toda movimentação, todo gasto realizado pelo candidato com o intuito da captação do voto é identificado como despesa eleitoral. E ela tem uma característica: elas estão sujeitas ao registro, têm limites fixados e prazos para a sua realização. Uma novidade das eleições 2020 é justamente essa aqui: limite fixado para com essas despesas, ok? Conforme a tabela do TSE, emitida lá em 1º de setembro deste ano, os candidatos estão limitados a gastar o montante de, no caso da majoritária, R$ 123.077,42. Candidato da majoritária, o TSE limitou o gasto dos mesmos para com esse montante, ok? Da mesma forma, na proporcional, o candidato da proporcional, o TSE limitou os gastos dos mesmos até o montante de R$ 12.307,75. Ou seja, o candidato não poderá arrecadar mais do que isso, consequentemente também não poderá gastar mais do que esses montantes fixados pelo TSE para as eleições de 2020. Compreenderam? Então vamos lá. E o que nós podemos identificar como gastos eleitorais? Elenquei aqui alguns elementos que o TSE discriminou na resolução 23.607, o que pode ser considerado gastos eleitorais para a campanha 2020. Então vamos lá. Confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho fixado na legislação. Propaganda e publicidade direta ou indireta por qualquer meio de divulgação. Aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral. Despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas. Correspondências e despesas postais. Despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e serviços necessários às eleições. Remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidato e a partidos. Montagem e operação de carros de som de propaganda e assemelhados. Realização de comícios ou eventos destinados à promoção da candidatura. Produção de programas de rádio, televisão, produção de vídeos, inclusive os destinados à propaganda gratuita. Realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais. Custos com a criação e inclusão de páginas na internet e com impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor de aplicação de internet com sede ou fora do país. É a questão do chamado impulsionamento de campanha, certo? Multas aplicadas até as eleições aos candidatos e partidos
por infração do disposto na legislação eleitoral, doações para partidos ou para candidatos e produção de jingles, vinhetas, slogan para a propaganda eleitoral, certo? Então essas são as despesas elencadas na resolução 23.607 como despesas de campanha. Os gastos eleitorais, eles são tratados no artigo 37 da mesma resolução como gastos sublimitados. O que são eles? A resolução elencou três elementos como identificados elementos que são sublimites de gastos de campanha. Por que sublimites? Porque eles estão diretamente relacionados a um condicionante. Vamos ver quais são. Primeiro, contratação de pessoal para mobilização de campanha. Está sublimitado a 1% do eleitorado. Então, só posso contratar, certo, pessoal para mobilização de campanha até 1% do eleitorado municipal. Alimentação de pessoal limitado a 10% de quê? 10% do total dos gastos contratados para a campanha daquele candidato. Então, despesa com alimentação do pessoal da militância, certo? Está limitada a 10% do montante dos contratos fixados como despesas de campanha para o candidato. E aí, observação: aluguel de veículo. Aluguel de veículo a serviço da campanha do candidato está fixada a 20% do montante dos contratos também realizados para a campanha do candidato nas eleições de 2020, certo? Então são esses os sublimites. Contratação de pessoal para mobilização, 1% do eleitorado. Despesas com alimentação do pessoal, 10% do montante das contratações. E aluguel de veículo, 20% do montante das contratações. Observem bem esse item, equipe administrativa de campanha, senhores candidatos, no tocante a aluguel de veículo, certo? 20% do montante das contratações. 20% do montante das contratações. Observe que se a quantidade de locações ultrapassar isso aí, está vedado, não pode. Então tem que ter esse cuidado, esse ajuste de valores em relação à contratação de veículos, locação de veículos, certo? Limitada a 20% do montante das contratações, as despesas para com a campanha eleitoral, ok? Isso implica dizer que eu não posso estar realizando contratos de locação de forma indiscriminada. O TSE, na resolução 2367, especificou aqui alguns sublimites, ok? Vamos lá. Novidades como despesas para a campanha. Primeira novidade foi o pagamento antecipado do chamado impulsionamento de conteúdo na internet. Eu posso contratar um provedor, seja nacional ou internacional, que realiza esse serviço de impulsionamento. Esse serviço, na maioria das vezes, é o pagamento antecipado, porque a empresa emite um boleto. Então, posso fazer, sou candidato, posso assim fazer, utilizar recursos até do fundo especial, posso sim. Contratação de pessoal. Outra novidade em relação à questão das informações detalhadas dessa contratação. Quais são elas? A identificação integral do prestador de serviço, o local aonde o mesmo vai estar prestando serviço, a quantidade de horas trabalhadas, certo? A especificação da atividade executada pelo prestador de serviço e a justificativa do preço contratado. Tudo isso aí tem que estar diretamente elencado no contrato de prestação de serviço de pessoal de mobilização de campanha, ok? Então, muito cuidado com isso aí. E também a novidade que foi a questão de gastos de combustível. Gastos com combustível, aliás. O gasto com combustível,
para as eleições 2020, o candidato tem que elaborar um relatório semanal com as informações pertinentes ao veículo, quanto ao mesmo, se foi locado, se foi cedido, a questão das informações do próprio veículo, a placa, Renavan, o proprietário em si, a questão da quantidade do abastecimento, certo? Para que isso? Porque vai ser avaliado ao final, na prestação de conta definitiva, o montante pago e a quantidade de combustível tem que bater no relatório com o valor pago, certo? Para isso aí o TSE buscou evitar o abuso do poder econômico nesse elemento combustível. E limitou também a quantidade de combustível para carreatas. Como nos municípios, na sua grande maioria, né, a Justiça Eleitoral ela proibiu a questão das carreatas, então nós não nos preocuparemos com isso. Mas só para esclarecer, foi fixado, certo, um montante de 10 litros para as carreatas, caso fosse acontecer. E ao mesmo tempo teria que elaborar um relatório de veículos, conforme aqui, relatório com informação de todos os veículos da carreata, constando aqueles elementos que já citei anteriormente. Muita atenção, preste bem atenção nisso, senhores candidatos e membros de equipe administrativa de campanha. Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos com recurso de campanha. Observem bem, não podem ser pagos com recurso de campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato. Despesas de natureza pessoal do candidato. Quais são elas? Combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha. Combustível de veículo usado pelo candidato na campanha. Não pode. Não pode ser considerado aqui, nesse caso, como gastos eleitorais. Ou seja, eu tenho um veículo e era muito comum o pessoal ter essa dúvida, porque em eleições anteriores isso podia. 2020, isso foi vedado. Tinha um veículo, estou utilizando o meu veículo na campanha e eu apresentava na minha prestação de contas notas fiscais de combustível. Posso? Não, não posso. Não posso. Mesmo sendo o veículo cedido à minha pessoa candidata, eu posso ter gasto de combustível? Não, também não posso. É um veículo que está à minha disposição, à disposição da minha campanha, então eu não posso ter gasto de combustível para com esse veículo. Tá certo? Isso aí foi explicitamente vedado na resolução 23.607. Então, muito cuidado com isso aí. Também, remuneração, alimentação e hospedagem de condutor do veículo. Também não pode. Não pode ser considerada como gasto eleitoral. Certo? E, por último, penúltimo, alimentação e hospedagem própria do candidato. Também não pode ser considerada despesa de campanha. E, agora sim, por último, o uso de linhas telefônicas registradas em seu nome, como pessoa física, até um limite de 3 linhas. Também não pode ser pago com recurso de campanha. Ok? Deu para compreender isso aí? Então, muito cuidado. E essa dúvida é recorrente dos candidatos, principalmente a questão do pagamento de combustível. E até é comum dizer, eu tenho um veículo, mas como é que esse veículo roda sem combustível? O TSE vedou, não posso contabilizar gasto de combustível como despesa de campanha. Não posso ter essa despesa na minha prestação de contas. Certo? Despesa de combustível do veículo que está à minha disposição. Vamos mais à frente. Falando nesse contexto de gasto de combustível, vamos nos adentrar aqui. Gasto de combustível e locação de veículo. Recapitulando, o aluguel do veículo está limitado a quanto? 20% do total dos gastos contratados, certo? 20% do total dos gastos contratados para com o candidato. E aí, os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha para abastecimento de, ou seja, só posso emitir uma nota fiscal com o CNPJ do candidato referente a gasto de combustível na seguinte hipótese: veículo em eventos de carreata até o limite de 10 litros por veículo, desde que feita na prestação de contas a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento. Ou seja, foi proibida a questão das carreatas. Então, posso apresentar essa despesa? Não, não posso. Certo? Não posso tirar nota de combustível no meu CNPJ de candidato para veículo quando mesmo não tem mais a permissão da realização de carreata. Mas aí temos um outro elemento. Quando é que posso emitir uma nota fiscal de combustível com o meu CNPJ de candidato? Veículos utilizados a serviço da campanha, prestem bem atenção, veículos utilizados a serviço da campanha e não do candidato, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que os veículos sejam declarados originalmente na prestação de contas. Ou seja, tenho que ter o registro desses veículos na prestação de contas. Contrato de locação, o termo de cessão de uso do mesmo. Seja apresentando relatório do qual conste o volume e o valor do combustível adquirido semanalmente para este fim. Então voltamos àquela regra de que foi emitida a nota fiscal de combustível para o veículo que está a serviço da campanha, não é o veículo que está à disposição do candidato, é o veículo que está a serviço da campanha. E aí recapitulamos lá o que tem relacionado com despesas: o transporte da militância, o transporte da equipe administrativa, o transporte de material de campanha. Então, o veículo que está à disposição dessas atividades inerentes à campanha do candidato, não é o veículo que está à disposição do candidato. E esse veículo tem que ter a comprovação de que o mesmo foi locado ou de que o mesmo foi cedido, certo? Para a cessão, nós temos termo de cessão e doação do veículo, também tem que anexar a cópia do documento do veículo, conste lá os dados também do proprietário do veículo, tá certo? Então, só nesse caso é que pode ser apresentada a despesa com combustível. Se atentem bem, senhores candidatos e equipe administrativa, apenas quando o veículo está à disposição da campanha e não do candidato. Então, eu estou com um veículo próprio, fiz o termo de doação de um veículo cujo mesmo é meu, eu sou candidato, fiz o termo de doação, estou utilizando o veículo. Devo apresentar nota fiscal de combustível? Não, de forma alguma. Não apresente, não emita nota fiscal no seu CNPJ para com veículo que esteja à disposição da sua pessoa candidato. Ok? Ou seja, também de veículo que esteja em seu nome. Não pode, o veículo é seu. Então, está vedado isso aí, ok? Então vamos lá. Outra despesa a ser comentada: contratação direta ou terceirizada de pessoal. A realização de gastos eleitorais para contratação direta ou terceirizada de pessoal para a prestação de serviços referente às atividades de militância e mobilização de ruas nas campanhas eleitorais observará os critérios para a aferição do limite de número de contratações que serão divulgados pelo TSE. Ou seja, no site do TSE já tem lá a tabela com o limite de contratações por município da sua militância, certo? Então tem lá, inclusive nos grupos de WhatsApp, já repliquei o link do TSE, o qual traz esse elemento. E aí um questionamento que foi feito de forma recorrente até em alguns grupos: que tipo de pessoas eu posso contratar como militância, certo? Eu posso contratar parente? Não, não posso contratar parente como membro de militância na minha campanha, certo? Não posso contratar parente.
porque aí nesse caso denota-se um caixa 2. Eu estou pagando, por exemplo, estou pagando um filho, estou pagando a minha esposa, estou pagando o meu esposo, enfim, um parente próximo para trabalhar para a minha campanha. Então isso aí o TSE reconhece como construção de caixa 2, certo? Então muito cuidado com isso aí. Outra coisa, não contrate pessoas que recebam benefício de programa social. Não contrate, porque consequentemente aquela pessoa poderá perder o programa social. Lembrando que nos encontros que tive com os candidatos, com as equipes administrativas de campanha, relatei muito bem que as informações elas são cruzadas: Receita Federal, TSE, Tribunal de Contas, Secretaria da Fazenda Estadual, certo? Então esses órgãos eles fazem o cruzamento de informações do CPF e do CNPJ dos candidatos e dos prestadores de serviço, ok? Então se tem um contrato de alguém que esteja recebendo Bolsa Família, por exemplo, evite contratar essa pessoa, certo? Para que ela não venha a perder o benefício, ok? Então vamos lá. São excluídos dos limites a militância não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, então ele já não entra naquela relação da militância, certo? Também são excluídos fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e advogados de candidaturas e dos partidos e coligações. Então eles não entram naquela relação que foi especificada pelo TSE da quantidade que pode ser contratada de membros para a equipe de militância de cada município. O que deve constar? Artigo 35 da Resolução 23.607 também trata do que deve ser elencado como instrumentos probatórios da despesa. Nós temos aqui atentar ao conjunto de documentos comprobatórios, notas fiscais, recibo e cheque ou comprovante de transferência para a conta corrente do fornecedor ou prestador de serviço. Ok? Contrato, recibo e cópia de cheque nominal e cruzado. Lembrando que o cheque emitido para o prestador de serviço tem que ser nominal e cruzado, certo? Você tira uma cópia daquele cheque e nos envia, certo? A equipe administrativa vai se atentar para isso, certo? Ao fazer o cheque tem que ser nominal e cruzado, certo? E vai enviar para a nossa empresa com cópia do pagamento, cheque, ou no caso de transferência, cópia do comprovante de transferência, recibo, nota fiscal e contrato de prestação de serviço, nos casos em que há necessidade de realizar ou de confeccionar o contrato de prestação de serviço, ok? No caso de advogados e contadores, tem que ser acrescentado contrato, comprovante de endereço, carteira da ordem, no caso OAB, ou carteira do Conselho Regional de Contabilidade, procuração do advogado tem que ser inserida, certo? O candidato tem que assinar a procuração para com o advogado, essa procuração tem que ser cadastrada no sistema de prestação de contas do TSE, tem que ser inclusa lá, além do recibo e da cópia do cheque ou do comprovante de pagamento, certo? Isso aqui configura o elemento probatório da despesa para com contador e advogado. Falando em contador e advogado, uma característica para as eleições de 2020. Lembra que nós falamos sobre limite de gasto, não foi isso? Majoritária 123 mil, proporcional 12 mil. Contudo, o TSE, e aí eu considero que foi um acerto muito grande, considerou que não tem como você fazer toda a organização de campanha sem um profissional de contabilidade, certo? É o profissional de contabilidade que orienta todo o processo contábil, organizacional e financeiro da campanha do candidato. Por isso costumo dizer o seguinte: aqui na Ascontec nós não fazemos prestação de contas, nós fazemos gerenciamento contábil eleitoral, porque nós tratamos de toda a conjuntura,
certo? A prestação de contas é só uma peça, é um elemento de todo um contexto o qual nós temos o prazer, o zelo de orientar os candidatos à equipe administrativa. Então é toda uma conjuntura, é todo um processo de gestão contábil eleitoral. E no caso também dos advogados, o TSE considerou que o candidato não pode ser proibido a ele, né? Não pode ser tirado do mesmo o direito da ampla defesa. E para isso entra a questão do profissional, o assessor jurídico, o advogado. Então, nesse caso, esses dois profissionais, a despesa, os contratos desses profissionais, eles não entram naquele limite de gasto, não, tá certo? São valores à parte. Eles não entram no limite de gasto, não entram no limite dos 123 mil e também não entram no limite dos 12 mil. Então, há necessidade de que estejam inclusos esses dois profissionais na prestação de contas, ok? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a paciência, a atenção de vocês. Esse foi mais um vídeo feito por nós da Ascontec, Contabilidade Pública e Eleitoral, com o intuito de contribuir para o sucesso na prestação de contas dos senhores candidatos e candidatas e também orientar toda a equipe administrativa de campanha para que possa trabalhar da melhor maneira possível, fazendo com que nós alcancemos o sucesso, ou seja, a aprovação da prestação de contas dos senhores e senhoras candidatos, certo? Deixo aqui o meu abraço. Mais uma vez, nos colocamos à disposição para dirimir qualquer dúvida que possa ocorrer no decorrer desse período, dessa reta final de campanha. Desejo uma boa sorte a todos, que Deus os abençoe. Desejo uma eleição com muita paz, muito sucesso, certo? Espero encontrar todos, né, com a certeza de que tiveram suas prestações de contas aprovadas. Espero reencontrá-los também, os eleitos, e poder também estar partilhando as assessorias contábeis nas câmaras municipais, nas prefeituras de vocês, aos quais nós prestamos esse serviço com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, certo? E quem nos conhece sabe também da excelência e do cuidado do trabalho que nós temos, tanto nas câmaras municipais como nas prefeituras, às quais nós prestamos assessoria contábil no setor público, certo? Então desejo a vocês sucesso, que Deus os abençoe, um grande abraço e até lá!